Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Plenário mantém veto e arquiva projeto de estímulo ao plantio de árvores. Vereadores aprovam isenção de serviços funerários em caso de doação de órgãos. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar com o balanço da 31ª sessão ordinária do ano. Olá, Suzy, boa tarde. Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde também a você que nos acompanha. E os vereadores de Araçatuba se reuniram ontem para os trabalhos da 31ª sessão ordinária do ano e, por maioria de votos, decidiram manter o veto total do prefeito Dilador Borges ao projeto que dava desconto de 5% no pagamento do IPTU aos contribuintes que plantassem e cuidassem de uma árvore. Foram 6 votos contrários e 7 votos favoráveis ao veto, resultado que arquivou o projeto de autoria do vereador Arlindo Araújo. O parlamentar tentou convencer os colegas a derrubarem o veto, apontando contradições nos motivos apresentados pelo prefeito. Ele diz que, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, não precisa desse projeto, até porque já é obrigatório o plantio de árvore em frente aos domicílios. E cita aqui, elenca aqui várias leis que dizem que é obrigatório. Interessante é que, se é obrigatório, esse governo, em 3 anos já de governo, não obrigou ninguém a plantar árvore. Não fez absolutamente nada nesse sentido, não cumpriu a lei. As leis que ele está elencando aqui, ele simplesmente desconsiderou. Por que a Secretaria do Meio Ambiente não saiu por aí obrigando, então, já que é obrigatório? Não saiu por aí obrigando a plantio de árvore? Blastreado nessas leis todas que foram elencadas aqui. Paralelo a isso, aí vem um absurdo. Ele cai em contradição, que ele diz o seguinte: olha, é o seguinte, nós gostamos de árvore, vivemos felizes para sempre e tal, só que aí nós estamos elaborando um projeto aqui que vai dar isenção para quem plantar árvore. Ué, mas por que ele vai querer dar isenção se já é proibido? Olha só a contradição dentro das alegações do veto. Então, eu queria pedir para o Executivo Municipal, se quer vetar projeto meu, pode vetar, mas arruma umas desculpas melhor, porque se desculpa farrapada assim, e aí caindo em contradição dentro da justificativa, fica feio. O vereador Lucas Zanata expressou a mesma opinião em plenário, justificando o seu voto contrário ao veto. A alegação de ser contrário ao interesse público e, posteriormente, projeto de lei que foi adiantado, que daria isenção até 16% no IPTU, que seria a lei do IPTU sustentável, não faz sentido. Até porque, vindo a legislação nova, que diz que já está vindo, nós sabemos que lei nova revoga a antiga. Então, a lei nada atrapalharia. Talvez poderia alegar por questões aí de planejamento econômico, que a lei poderia ter um prazo, e isso seria razoável até de se discutir, mas o veto total não faz sentido para quem vai propor uma lei semelhante. Então, eu não vejo razão disso, de alguém que vai propor 16%, lógico que há outras propostas, mas manifestar-se pela contrariedade ao interesse público, pelo contrário. Não faz sentido. Então, vou votar contra o veto. Outros 5 itens que constavam na pauta da ordem do dia da 31ª sessão ordinária do ano foram aprovados pelos vereadores. Um deles, de autoria da vereadora Tiesa, isenta do pagamento de valores relativos a serviços prestados pela funerária municipal quando se tratar de pessoas doadoras de órgãos ou tecidos. Ao plenário, a vereadora Tiesa justificou a apresentação da proposta. No início do ano, eu recebi no gabinete as representantes da BPW. BPW é Business Professional Women. É uma entidade internacional de mulheres empreendedoras, mulheres de negócios e profissionais que se organizaram tanto para fortalecer as mulheres empreendedoras, como também para ajudar as demandas da comunidade. E essa entidade tem representação no mundo inteiro, e escolheu como uma atividade de ação na comunidade
ajudar nessa campanha de doação de órgãos. Então, nós acolhemos lá, recebemos, muitas delas são amigas nossas, e a gente achou bastante pertinente a proposta, embora eu tenha ficado preocupada, porque até bem pouco tempo, projetos dessa natureza eram considerados inconstitucionais. Mas a gente acolheu e deu andamento nesse estudo. Autor de projeto semelhante que recebeu parecer contrário dos advogados da Câmara, o vereador Dr. Almir também se pronunciou. Eu entrei com esse projeto em 3 de janeiro de 2018. Em plenas férias legislativas, eu já tinha feito. Aí eu tive um parecer contrário do jurídico daqui do nosso legislativo. E assim ele se manifestou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na ADIM 211-6219, declarou inconstitucional lei análoga do município de Presidente Prudente. Então, foi dado como inconstitucional. Aí, o que acontece? Quando a vereadora Tiesa apresentou, eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação aqui da Casa, tive que dar o parecer. Percebi que eu já tinha dado entrada no projeto, mas ela tinha me falado que vocês já tinham procurado e tal. Ela falou assim, vamos tentar então colocar o teu nome. Afinal, a ideia é sua. Você que em 2018 já veio para casa e propôs esse projeto. Eu falei, mas eu já exarei meu parecer. Inclusive, eu exarei da seguinte forma. De se destacar a existência de recente pronunciamento do STF, que foi em março de 2018. A respeito da matéria, em sede de recurso extraordinário, a ocasião considerou constitucional lei de Presidente Prudente. Vocês lembram? Presidente Prudente foi onde eu perdi, e depois, em março, esperando um pouquinho mais. E aí, o que eu fiz? Eu não me dei por vencido. Eu peguei, fiz um anteprojeto e enviei para o Executivo. E pedi para que o Executivo tomasse providências, porque eu não podia fazer por aqui, mas o Executivo poderia fazer por lá. E aguardei. Falei, eu mandei o ano passado, e aguardei eu ia aguardar durante esse ano e reapresentar esse projeto o ano que vem. Aí, a Tiesa já tinha dado entrada. Falei, já que deu entrada, já está tudo certo, então vamos tocar. Apesar de votar favorável ao projeto, o vereador Dunga revelou preocupação. O projeto é louvável, mas para mim era vício de iniciativa isso, porque abre sem exceções. Eu pelo menos fiz uns 10, 20 projetos, mandaram retirar tudo. Agora estou achando que o Almir já falou aí, meio doloroso, vai abrir uma exceção. Eu não sei se a prefeitura vai aguentar tanta isenção. Por unanimidade e sem discussão, foi aprovado também ontem à noite o projeto de decreto legislativo de autoria dos vereadores Lucas Zanata e Gilberto Batata Mantovani, que concede o título de cidadão araçatubense ao pecuarista José Macário Pérez Pria. E em segunda e última discussão foi aceito o projeto de resolução da mesa diretora, que modifica o regimento interno da Câmara no que se refere à composição de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A alteração permite que todos os vereadores, inclusive o autor do requerimento, participem da comissão investigativa. Para o vereador Dr. Almir, resolveu-se com isso um problema político. Quando um vereador se predispõe a entrar com um pedido de CPI, de acordo com o regimento, hoje ele não pode participar dessa CPI. Então, muitos questionamentos vieram. Por que fulano que propôs e não pode participar? Então, politicamente, isso aqui resolve o problema. Mas se a gente pensar um pouquinho pelo lado jurídico, vocês vejam bem, é a mesma coisa que você colocar quem acusa como juiz. Juridicamente, se a gente for levar ao pé da letra, a pessoa que está acusando, ela também vai passar, desde que ela participe desses 5 membros. Então, nós teremos um acusador entre aqueles que vão apurar os fatos. Então, vamos resolver o lado político e esquecer um pouquinho o jurídico aqui, né? E a Prefeitura obteve a aprovação do plenário para 2 matérias. Uma delas autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 62.100 para a Secretaria Municipal de Assistência Social desenvolver projetos voltados às crianças e adolescentes. Outro projeto da Prefeitura, aprovado na sessão ordinária de ontem, altera a lei do estacionamento rotativo, como explicou a presidente da Câmara, a vereadora Tiesa.
Na lei que concedeu o estacionamento rotativo, constava que um percentual de 10% seria destinado a programas e projetos de assistência social. Ocorre que a assistência social, além de programas e projetos, ela também oferece benefícios de caráter assistencial. Então, são programas, projetos e benefícios. E com a lei desse jeito, os benefícios ficavam de fora. Como, por exemplo, o aluguel social no caso de mulheres que são vítimas de violência doméstica, por exemplo, ou alguma criança que precisa ser temporariamente retirada da família por maus tratos. Então, essa lei possibilita também, essa alteração, também atender a essas demandas na área da assistência social. Completava a pauta da 31ª sessão um projeto de lei de autoria do vereador Rivael Papinha, que institui no município a Patrulha Maria da Penha. E a pedido do autor, a apreciação dessa matéria foi adiada por 5 sessões. Rádio Câmara Online. Você acompanha o Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, agora pela internet. Acesse o site www.camararacatuba.com.br, entre no link do YouTube, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. E a polêmica gerada com a contratação de homens para o cargo de agente escolar em Araçatuba repercutiu na sessão da Câmara de ontem à noite. Algumas pessoas que estavam na galeria esticaram faixas, condenando o fato de agentes escolares do sexo masculino estarem dando banho e trocando fraldas de crianças nas creches do município. O assunto foi abordado inicialmente pelo vereador Carlinhos do Terceiro. Vereador Tiesa, Vossa Excelência poderia, através da mesa diretora, buscar informação para essa casa, para os vereadores. Nós estamos sendo abordados, inclusive até objeto das pessoas que estão aqui na galeria. É muito importante para nós saber realmente se existe o agente masculino estando aí, trabalhando em berçário, dando banho em crianças de sexo feminino, masculino. É muito importante para essa casa nós tomar esse conhecimento. Gostaria que constasse em ata e a mesa diretora trouxesse para os demais vereadores. A presidente da Câmara, a vereadora Tiesa, sugeriu uma reunião com a secretária municipal de Educação, Silvana Souza e Souza, antes da tomada de qualquer outra providência. Eu penso que aqui é muito difícil a gente conseguir chegar a bom termo, principalmente porque o assunto é importante, mas é bastante delicado, porque nós estamos tratando de problemas que envolvem crianças, ainda mais crianças muito pequenas. Eu gostaria de fazer uma sugestão para os nossos colegas vereadores, da gente marcar um bate-papo com a secretária aqui na Câmara, porque na sessão é muito difícil esse debate, mesmo porque a gente não tem nem documento, nem nada para que a gente possa dar um bom encaminhamento. As contratações em debate foram feitas pela Prefeitura após a realização de concurso público no final do ano passado, quando foram abertas 100 vagas para o recém-criado cargo de agente escolar com salário de R$ 1.400. Ponto final no Rádio Câmara Online desta terça-feira. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigada pela sua audiência. Uma boa tarde. Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara Online.